Que tal alcançar um público apaixonado por pets? Esta é a sua chance. Anuncie com a gente e leve a sua marca para quem realmente importa. Quer saber mais? Entre em contato conosco agora mesmo. Voltamos com mais um episódio e no último episódio eu deixei uma pergunta para a Luciane, que é em relação à situação mais inusitada que você já passou assim atendendo um pet. Conta para nós. Olha, eu acho que a situação mais inusitada tem algumas, né? Aham. Mas as mais, assim, que também são diferentes, né? No quesito de hamster ou também ali répteis, que eles têm o costume de fazer a brumação, que a gente chama, que é como se fosse hibernação, né? E Tá. normalmente eles entram em estado ali de torpor, ficam bem quietinho, gelado, que a pessoa fala, morreu. Fica duro. Isso, e até eu falo assim: "Gente, se você achar que o animal morreu, pelo amor de Deus, vai no veterinário levar lá só para confirmar, né, porque às vezes eles estão realmente nessa parte de hibernação, né, digamos assim". Então isso já aconteceu, e aí eu falei: "Traga aqui, né", mas antes vai esquentando, vê ali se o animal volta às vezes, né, porque é uma defesa deles, então se tem pouco alimento ou se tem a parte ali de estresse ou não tem muito aquecimento, tá muito frio, eles podem ativar esse modo e vão muitas vezes essa brumação pode levar de 2 meses, né, então acaba levando bastante tempo. Aí lógico, a não ser que esteja ali fedendo tudo, né, realmente, sem dúvida, mas a maioria das vezes a pessoa não sabe, né, então eu sempre recomendo levar para realmente ter certeza e aí a gente precisa no caso ali dos répteis, né, aí a gente precisa até de um Doppler para conseguir ver se tem batimento cardíaco, porque senão a gente realmente não sabe, que nem eu falei, a não ser que esteja podre ali, fedendo, senão não sabe mesmo. Então a gente sempre tem que confirmar, para daí sim ver se realmente é o caso de enterrar, enfim, porque muitas vezes pode ser essa hibernação. E as aves, elas fazem também esse? Não, as aves Não, não. tá. É só os hamster e os répteis. Nossa, eu nunca que eu imaginava. Sim, É porque também, assim, como eu nunca tive, né, a gente já falou sobre isso, a gente acaba não fazendo pesquisas, sim. né. Então tudo que você me falar eu vou lá ficar Que super legal. surpresa, Sim, porque eu não conheço, né. sim. E eu tenho certeza que até quem tem, muitas vezes não Sim, não conhece. sabe ou também eles não ficam na dúvida, assim: "Ai, será que é assim? Como que é?". Então, normalmente a gente sempre explica, fala também, se acontecer, como evitar, né, ou como tentar reverter, porque não é bom que eles entrem e que eles fiquem, né, nessa parte de hibernação, porque é uma demanda muito grande fisiológica que eles precisam usar depois. Pensa, você ficar ali 1 a 2 meses sem se alimentar, né, então o gasto energético ali também é muito grande. Então, normalmente a gente já dá algumas dicas ali para evitar que isso venha acontecer. Aí a dica para evitar quais seriam e se acontecer, por exemplo, qual é o passo que eu tenho que tomar, o que eu tenho que fazer? Então, normalmente a gente sempre pede para cuidar principalmente do aquecimento, né? Tá Tá. muito correlacionado a isso e também a alimentação. Então, normalmente se tá tendo déficit de alimentação, né, o animal já vai entrar nesse modo ali, né, de brumação que a gente chama. Mas se acontecer porventura, às vezes pode acontecer, né, por algum outro motivo, a gente normalmente pede para fazer o aquecimento. Então, fazer o aquecimento aos poucos ali, né, do ambiente, do animal, uma bolsinha de água quente, às vezes um secador, por algum tempo, para ver se às vezes ele começa a voltar, que assim normalmente a gente consegue ir tirando eles dessa hibernação, né. Mas também qualquer coisa a gente pede para levar na clínica para ajudar nessa parte de suporte e garantir realmente que é só uma hibernação ali, uma brumação. É, porque imagina, você acha que o bichinho morreu e na verdade ele Sim, tá só economizando a energia dele, né. exatamente. É bem isso, é igual um Olha, urso gente. mesmo. É porque o urso faz, Faz, né. aham. O urso fica quanto tempo será? Então, depende normalmente ali do urso, mas às vezes chega a 3 meses, por aí. Já Normalmente é pensou, isso. cara? Uhum. Esse ficar duro lá 3 meses? Sim, e aí normalmente eles têm já digamos assim, um mecanismo de anteriormente se alimentar muito bem, Uhum. enfim, para fazer, ou normalmente é realmente estar num período muito escasso ali, e aí ele entra para se salvar, digamos assim. Olha, gente, que interessante. Eu tô abismada, assim. Tem alguma outra coisa, assim, que você fala assim: "Cara, esse aqui eu quem tá nos ouvindo não conhece"? Olha, tá muito na moda também agora os axolote,
que é aquela como se fosse uma lagartixa que é de aquário, que tem a Ah, linguinha e dá um sorrisinho, que é muito famoso na internet, tem umas brancas, assim, aqui do tá, lado. sei qual é. Tá muito famoso. Ele é exótico, né, mas tá vindo muito pra cá, tá sendo muito comum de acontecer, mas ele normalmente é de aquário, né, também, né, tá muito em alta. E a parte ali dos furões também, mas eles deram uma diminuída, assim, nos últimos anos. Antes era uma febre, todo mundo tinha, agora realmente deu uma diminuída, porque eles têm muito problema hormonal também. E aí eu Uhum. acho que muito por conta desses problemas hormonais que eles têm, o pessoal parou de ter ou até mesmo de ficar reproduzindo, sabe. Mas eles são os mais, assim, diferentes que estão ali agora, e principalmente o axolote, que também, que nem eu falei, ele tanto é terrestre quanto é da água, é muito Versátil? versátil, exatamente. E fala pra gente um pouquinho sobre a questão da legalidade, né, porque a gente sabe que a maioria dos animais aí, as pessoas elas que nem principalmente papagaio, esses Uhum. animais, assim, as pessoas pegam sem estar dentro da lei. Conta um pouquinho pra gente, explica um pouquinho pra gente o que que é isso e o que isso pode acarretar para quem tá com esse animal ali na sua casa. Certo. Então, assim, a gente sempre recomenda, né? Ah, meu sonho é ter um animal silvestre, né? Então, primeiro, para que se informe, né? A gente também dá toda essa parte de assessoria, se precisar, né? Aonde ir, com quem falar, ah, quero ter, como que eu faço. Mas, normalmente, a gente sempre pede para se informar e aí você pode adquirir com criadores. Tem de várias espécies por todo o Brasil, tem vários locais que tem esses animais, e também você tem a opção de ser ali como se fosse Um um lar padrinho. temporário ali, Ah, né? ontem eu fiz uma matéria sobre isso, Isso. que o iate Aham. liberou para poder e conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse vamos E sempre teve, tá? Só tá, que agora tá mais em alta, acho que por conta da demanda deles, mas sempre teve essa opção, que tá. aí você se cadastra nessa plataforma do IAT para você ser ali como se fosse um lar temporário, só que muitas vezes esse lar temporário vira para sempre. Lógico Uhum. que eles te dão alguns requisitos para você ficar com esse animal e para eles verem que tá sendo bem cuidado e que não vamos tirar dele, porque está sendo melhor cuidado lá do que aqui, enfim, né? Porque esses Mas animais normalmente são de maus tratos, né, isso, já são de vindo de maus tratos uhum. ou são de algum criador que fechou, Aham. ou algum animal que às vezes acontece de que não vai mais para a natureza, que aconteceu, por Uhum. exemplo, um acidente, ou também por ação judicial. Então, uma pessoa que tinha algum animal ali que muitas vezes vem de herança dos avós e tal, e acabou entregando ali porque não quer mais. Acontece, tem várias Uhum. situações. Tá. E aí as pessoas acabam se cadastrando e tem várias espécies, não só aves, né, mas a maior demanda, logicamente, que é de aves. E aí, você tem esse animal, mas também você pode adquirir, e aí tem N opções ali para você: "Ah, quero silvestre, quero um réptil, quero", vamos supor, uma ave, enfim, né. E aí no quesito de aves, ou os animais em si, também tem essa questão da família. Então, assim, que como, por exemplo, o jabuti e a ave que vive 90 anos, às vezes o avô pegou quando você nem nasceu ou quando você era pequeno ainda, e aí faleceu e acabou ficando, né, mas esse animal não tá legal. Então isso também é um problema, né, porque não tem como legalizar, né, depois que a gente tem esses animais, do tráfico, digamos assim, ou sem ali, uma procedência. Então também muitas vezes as pessoas ficam, ai, receosas porque não tem, mas realmente o Brasil ainda não tem ali uma forma de que você consiga fazer isso, justamente porque daí o pessoal que estava fazendo tráfico usava dessa artimanha para pegar, digamos ali, a documentação legal desse animal. Então por isso que não se tem. Mas tem sim formas de ter animais legais e é também essa forma do IBAMA, que daí você não precisa gastar nada, que você fica com o animal e muitas vezes ele passa a ser da tua guarda ali. Eu não sabia disso, que depois que você tem um animal ilegal, você não consegue mais legalizar Não, ele. não consegue. Nossa, que informação interessante, Uhum. útil demais, porque eu pensei: "Ah, às vezes você tem um pássaro lá, principalmente papagaio, né, Sim, aí, é da minha avó, aí morreu, vou lá legalizar". Aí a opção seria a entrega mesmo, né. isso, exatamente, aham. Aí você faz a entrega voluntária ali. Só que aí tem que avaliar
essa questão, né, por isso que também tem tantos animais ali que eles precisam de um lar temporário, porque a demanda é muito grande. E sem contar disso, daí vem do tráfico, vem de várias fontes e muitas vezes, por exemplo, a gente tem muitos poucos setas, que são normalmente os que recebem, né? A gente tem no Paraná aqui só um até então. Então, acaba ficando muito, digamos assim, superlotado, né? E a gente não tem muito auxílio do governo, nem nada. Então, acaba ficando muito sobrecarregado. E aí, por isso que eles abrem essas opções para o pessoal que quer ter, para poder ter esse lar temporário. Tem algumas pessoas que têm até, digamos assim, em casa, vamos supor, eu tenho um sítio, eu tenho vários recintos com vários animais, dá para ser também. Só que é uma boa responsabilidade, porque que nem eu falei, se você pegar algum animal que está em ação judicial, ele pode ter a chance de voltar para o antigo dono, não quer É. dizer que vai. Então, como está ainda em ação judicial, esse animal ele não pode, digamos assim, acontecer nada, digamos, né? Então, é sobre E tua você não pode nem responsabilidade. se apegar. Exatamente. Então você tem que ter todo um cuidado ali, também tem que ter cuidado às vezes se alguém quiser roubar, que nem essas pessoas que têm esses lugares grandes, né, acontece de às vezes ir gente lá para roubar, porque uma ave às vezes custa muito caro, É. né. Então tem tudo isso. Então por isso que eu sempre falo, se informe, veja se entra ali no teu padrão de vida, na tua rotina, mas é uma ideia muito legal e você acaba ajudando, né, essas aves que estão lá e que muitas vezes foram criadas 30, 40 anos com uma pessoa ali direto e daí daqui a pouco elas estão ali, né, nesse local com Sem várias aves ninguém. que não têm tantos contatos. Então muitas aves ficam depressivas, ficam tristes, param de comer, porque elas não têm mais aquela pessoa para ficar ali com ela, né, como ela era acostumada. Então por isso também que eles pedem que acaba ajudando. É porque tem uns que já aprenderam até falar, né. Sim, Tem uns uhum, papagaio aí que vários. se que as pessoas ensinaram a Uhum. conversar, a falar e tal, olha. Vários. Tem uns que querem carinho, e aí às vezes já tem aves que vão até a óbito por conta de triste mesmo, que entra em depressão porque foi retirado ali do local. Então por isso que tem que ter toda essa questão ali também de consciência, né. "Ah, vou pegar uma ave", mas você já pensou que se acontecer alguma coisa pode perder essa ave também? Então por isso que a Uhum. gente fala que não é brincadeira, né. Ou até mesmo assim, ai, tem muita gente que vai por interior, Mato Grosso, esses locais assim, "Ah, mas o homem estava lá vendendo, eu fiquei com dó e comprei". Uhum. Não, gente, se ele tá vendendo é porque tem gente que compra. Então você comprar um, a chance de amanhã ele tá com mais 2 ali é muito grande, então isso Uhum. também é O ideal é fazer uma complicado. denúncia, tá, gente? Existe um Exatamente, órgão que se chama IBAMA, que você pode fazer a denúncia. Você faz exatamente. foto, vídeo, grava uma conversa, enfim, envia tudo. Essas coisas normalmente são anônimas, tá? Você não Sim, precisa se identificar. É igual uhum, criança. A criança tá sofrendo abuso, você manda tudo anônimo, ou uma mulher lá, um homem, né, também levando sim. uns tapa lá, brigando, enfim, é tudo anônimo. Então, existem denúncia para animais também, tá, Sim, gente? e isso também a gente tem que pensar, vamos supor, eu peguei esse animal, ele tá comigo, eu tenho as melhores intenções, mas isso não interessa pra polícia, então se a polícia me para e eu não tenho a documentação desse animal, isso também pode causar um problemão pra mim, porque é um crime ambiental, e muitas vezes o crime ambiental é muito mais difícil da gente conseguir ali se livrar tranquilo, digamos assim. E a parte ali também de depois, se um vizinho teu te denunciar, enfim, né, então também você pode ter uma dor de cabeça bem grande, então por isso que a gente sempre fala para pensar muito bem, né, e pensar nisso, às vezes você pensa no hoje, mas vai que você pega um papagaio que vai viver 90 anos e depois, quem que vai Uhum. assumir, né, então tudo isso tem que ser pensado. E até essa parte que a gente estava falando do carro, né, muita gente também que tem esses animais não sabe que independente de qualquer animal, ele tem que ter a documentação para poder viajar. Então tem que ter o atestado sanitário, se for animal silvestre tem que ter o GTA para poder viajar. E muita gente não sabe também e é uma surpresa quando eles vão comprar a passagem, daí eles ligam desesperado: "Doutora, tem um ônibus daqui a 2 horas É. e me falaram que tem que ter um documento que eu nem sabia". Aí dá muito problema. Então eu também sempre falo: tente se organizar, Se pesquisar informa, antes, né, informar, gente? porque, por exemplo, até esses dias acontece bastante, mas esses dias que agora tá chegando as férias, né, uma cliente: "Ai, queria viajar de ônibus com o meu gato", só que eu vi que a vacina tem que ser feita 30 dias antes da viagem, porque ele nunca tinha tomado vacina. De raiva, né, daí eu falei: "Sim". Dela: "E agora?". Falei: Não, "Agora não você vai ter vai. que remarcar, porque É. tem que ser feito". Aí ela: "Ai, eu não sabia", e ela estava de mudança, enfim, daí teve que deixar o gato numa hospedagem para dar tempo. Então olha todo o transtorno, então o pessoal realmente não sabe ali, então tem que se informar isso também. S
deixa uma mensagem de prevenção para os tutores que estão nos ouvindo. Um conselho, assim, que você fala assim: olha, e se eu tivesse que te deixar um conselho, é esse. Eu sempre falo que a saúde começa pela boca. Então, sempre uma ração de melhor qualidade, porque a gente é o que a gente come, né? Então, isso é o principal. E também manter ali a rotina, né? De fazer os exames pelo menos uma vez por ano. Se for cão e gato, manter as vacinas em dia, que é o básico, né? Hoje em dia tem plano, tem várias. Ah, eu não tenho dinheiro, mas tem várias opções. Ele tem hospital público, né? Que você consegue também para manter ali o básico, uma castração que evita muitos problemas e dor de cabeça depois. Eu sempre falo, quando a castração não é só para evitar filhotes, né? Também ajuda ali na parte de doenças. E normalmente na fêmea, né? Se tiver uma infecção de útero, o valor que você vai pagar é 3, 4 vezes do que uma castração simples. E sem contar os riscos, que são meio menores. Então, por isso que eu sempre falo, pense antes para castrar, para evitar problemas lá na frente. Basicamente, é por aí que a gente começa, né, que é a parte mais básica. Mas a parte de dente também, que a saúde oral é muito importante, muita gente, né, não tem essa rotina de escovar, ou quer escovar quando o animal já tá ali maior, que já tem tártaro, que já não permite que escove. Então eu sempre falo, tenta desde pequenininho, já escovando, já usando produtos, porque a doença periodontal pode causar doença cardíaca, doença renal, hepática, que a gente não pensa, né? Então muitas vezes pode acontecer de piorar esse quadro. Então isso também é algo que dá para ser iniciado lá na frente, e muitas vezes as pessoas não pensam também. Para deixar o meu relato rapidinho, antes de para a gente finalizar, que eu quero que você deixe uma outra mensagem, é em relação ao que aconteceu comigo. Eu tenho um cachorro que eu resgatei ele da rua. Quando Uhum. ele chegou para mim, ele tinha babésia, doença do Ah, carrapato, todas tadinho. as doenças do carrapato possível ali, a Uhum. erlíquia, não sei o quê. E aí eu fiz o tratamento e tal, e até então estava ok. Quando foi esses tempos, ele começou a não enxergar. E Hum. daí eu levei no médico, nós estamos fazendo acompanhamento, adivinha o que que ele tem? Uveíte. Ah, E tadinho. aí a gente fez o exame e ele ainda tem as doenças do carrapato ali. Ou Olha. seja, por conta da doença do carrapato, ele começou a não enxergar. Ele Uhum. começou a cambalear, a não achar o potinho dele. E agora a gente está Olha só. fazendo o tratamento Sim, com colírios e tal, né? Tem que ficar medindo a pressão do olho, aquelas sim. coisas todas. Então, assim, parece que não, mas olha, se ele tivesse tomado o remédio de carrapato, ele não tinha tido a doença e Doença. agora eu tô gastando bem mais com ele por Sim, conta disso, entendeu? Então, assim, é complicado, cara. A gente acha que não, mas às vezes coisa simples é o que economiza, né, no sim, fim do dia. exatamente. E qual frase você diria para convencer o tutor a investir em prevenção e não em tratamento? Fala aquela frase que você fala assim, ó. Então, porque eu sempre falo que é um investimento que vai te gerar muita economia. Então, se você quer economizar dinheiro, você vai fazer a prevenção, justamente por isso que a gente falou. E sem contar que vai te deixar ali uma vida bem mais feliz, porque se ele pegar uma doença, a chance dele virar óbito é muito alta, né? Então, ninguém quer, digamos, perder o seu bichinho ou que ele viva ali sem qualidade de vida. Então, por isso que sempre a gente recomenda a prevenção, que no final ela acaba economizando e são ações simples, básicas, muitas vezes a gente pensa em coisas mirabolantes, mas não. E normalmente isso vai facilitar até a tua vida depois, porque vamos supor, a gente tem um animalzinho que vai viver 17, 18 anos, se Deus quiser, né? Mas normalmente a base ele é mais de 10 anos. Então você ter a qualidade de vida, que nem cães que são muito agressivos também, né? Eu sempre falo para as pessoas ter toda uma rotina desde filhotinho para evitar que isso aconteça, para você poder viver uma vida tranquila, porque tem gente que tem medo de passear com o cachorro, porque ele ataca, porque não sei o quê. Aí eu falo, você vai viver a tua vida inteira, 10, 12, 15 anos assim, porque você não conseguiu implementar ali no início uma prevenção, um cuidado, um adestrador que iria te ajudar. E eu falo, é um investimento, por exemplo, no quesito de adestrador, que você vai gastar uma vez, tudo bem? Pode ser que seja, ai, cara, é um valor alto de uma vez só, mas é um valor que vai durar por 15 anos. É tua paz de espírito e sanidade mental, não vale a pena? Então, normalmente eu sempre falo isso, né? Que é o que vai, digamos assim, mudar ali até tua rotina com o teu animal, né?
A gente tem uma empresa de marketing, né? E daí um dos serviços é vender site. E Uhum. aí tem gente que fala assim, ai, nossa, mas é muito alto o valor do site. Só que daí a gente fala assim, bom, pega o valor do site, e divide aí por 3, 4 anos, que é mais ou menos o tanto de tempo que você vai ter com esse site. Uhum. E aí acaba saindo barato, entendeu? É a mesma coisa do adestramento que você tá falando. Sim. É lógico que de primeira você dá um dinheiro, assim, você fala assim: "Nossa, gente, gastei um montão", Uhum. mas a longo prazo ele se paga. É Sim, isso que a pessoa tem que pensar, muito. entendeu? É como se fosse um financiamento Sim, e é, mesmo. digamos assim, é o teu sofá, a tua porta que você vai economizar, dependendo que animal que destrói, né, que aí ele para e às vezes você não gasta, daí depois cada 6 meses você tem que comprar um sofá novo, um chinelo, um tênis, enfim, né, então tudo isso você tem que pôr ali na ponta do lápis, né, e sem contar que é a tua sanidade mental. E muitas vezes isso: "Ai, não levo no veterinário porque é um estresse, porque ele não é acostumado". Então, se a gente já acostuma, vai ficar mais tranquilo, principalmente falando em gatos ali. Hoje em dia tem os veterinários que vão a domicílio, que daí já evita esses problemas. "Ai, nunca andou de carro, nunca andou na guia, não sabe". Mas tudo isso a gente vê lá na frente, se a pessoa às vezes tivesse ali feito uma mentoria para prevenção, tudo, ela saberia a lidar com esses problemas. Então por isso que a gente sempre fala, tudo tem alternativas, mas quanto antes a gente começa, melhor fica e depois facilita a tua vida também. E antes, até para finalizar, eu vou deixar um recado aqui. O negócio é o seguinte: a gente acha que a gente não pode morrer antes que o nosso pet. E a Sim. gente pode. Então, por exemplo, eu tenho uma gata lá que ela é extremamente arisca, ela Uhum. também, ela tem medo, enfim, e ela só fica comigo. Se eu morro hoje, quem que vai ter a paciência que eu tenho com ela, entendeu? Então é isso que a gente Exatamente. tem que pensar. O animal, ele vai ficar para alguém. E Sim. essa pessoa vai ser igual a gente? Não, entendeu? Então, assim, vamos pensar nos nossos animaizinhos, vamos prevenir. Prevenção é remédio. Prevenção, ela te ajuda a economizar, que é Sim, o que a gente quer, né? Economizar exatamente. e dar longevidade para os nossos pets, tá bom, pessoal? Quero agradecer por você ter aceitado o meu Obrigada. convite. Muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Sim, eu que agradeço, estou muito feliz. E eu sempre quis vir aqui para conversar com vocês, estou muito feliz e muito honrada com o convite. Ah, obrigada. E ó, já sigam a doutora nas redes sociais, que é MV Luciane com 2 N's. Brusco, Isso. certo? Eu vou deixar também aqui nas descrições tudo certinho, eu vou marcar ela tudo aqui onde a gente puder marcar. Isso aí. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar diretamente para ela lá no Instagram, ela vai responder todo mundo. E também nos sigam nas redes sociais, que é petcast.oficial e o We Love Pets oficial também. E claro, se inscreva no nosso canal, deixa um like, compartilha com seu amigo. Tem, ó, mais uma série de episódios aqui para trás. Volta lá e assiste também, que eu tenho certeza que tem muita informação bacana para vocês, tá bom, pessoal? Porque afinal, esse podcast ele não é nosso, é de vocês.